boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Estamos aqui para gravar mais vídeos sobre discipulados, da nossa série Discipulados. Nós já temos 7 vídeos gravados, então se você ainda não assistiu, caiu aqui de paraquedas, clique em algum botão aqui que você vai ter acesso aí aos 7 vídeos sobre discipulado. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença do nosso pastor Niles, que está aqui para dividir conosco aquilo que o Senhor tem feito na vida dele há muito tempo, né? E para mim é um presente estar aqui, é um privilégio, como eu tenho falado, porque, gente, se você aí de casa está sendo impactado, eu também estou. A minha vida também está sendo transformada com essas séries. Olá, olá. Olá, olá, Ana. É um privilégio estar com você aqui. É uma benção mesmo. E feliz porque podemos contribuir, né, ajudar e falar a verdade. Isso é bom. Sim, e para hoje a gente vai falar sobre os princípios fundamentais do discipulado. Então, meu pastor, eu gostaria de começar falando sobre o amor. Uhum. Eu acho que o amor, se a gente fosse passar a falar aqui, passaria um ano falando sobre amor, né? Mas maravilha. como é que a gente opera o amor nesse discipulado? Bom, é um tema que eu mais gosto, mais amo. Meu Deus do céu. Eu posso dizer que o que mais estudei talvez tenha sido o amor. Porque eu entendi algumas coisas que precisam ficar claras para todo mundo. Em primeiro lugar, existe uma diferença entre a palavra amor e a palavra amar. A palavra amor, o amor é um substantivo, e o amor é Deus. Deus é amor. Isso é uma coisa. Outra coisa, não tem nenhum versículo na Bíblia que manda a gente sentir amor. Nenhum versículo na Bíblia que diz: você está sentindo amor pelo seu irmão? Não existe isso na Bíblia. Todas as falas, aliás, algumas falas com respeito a Deus, são amor ou amar. Deus amou o mundo, é um verbo. Mas Deus é amor, é um substantivo. Perfeito. Mas quando vai para a igreja, todas as expressões são ame, amar. Amemos-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus, e todo que ama, verbo. Então, a gente entende de cara que, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, não tivesse amor. Que amor é esse? Então, é interessante. Ter o amor. Então, Romanos 5,5 diz: o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Portanto, todo o amor de uma pessoa que não conhece a Deus é um amor geral de Deus, que a gente chama isso na teologia de graça comum. A graça comum, ela opera em todo mundo, como, por exemplo, sustenta, ajuda. Lá em Salmo 104 diz que Deus sustenta os leõezinhos, graça comum. Então a graça comum opera o amor, tem vários sinais. Os céus manifestam a glória, o firmamento, a obra de suas mãos, Salmo 19. Então você tem todo um conjunto de coisas que expressam Deus, inclusive o amor das pessoas que não conhecem a Deus. Só que eles não têm a fonte de amor. O cristão recebe, antes de começar a sua jornada de discipulado, ele recebe a fonte de amor. Romanos 5,5, a fonte de amor é o Espírito. Por isso está errada aquela oração que fala: Senhor, me enche de amor. Indiretamente está certa, porque está pedindo: me enche do teu Espírito. Mas quando a pessoa ora isso, ela não está pedindo isso, ela está dizendo: eu não tenho amor, por isso eu não estou fazendo nada. E todos os discípulos têm amor, que é a fonte do amor, é o próprio Deus, porque Deus é amor. Portanto, o amor, no sentido prático, é tudo aquilo que Deus requer de nós, pela fonte que nos dá, para que se tornem ações de amor e, portanto, o verbo amar. Deus requer de todos nós que amemos uns aos outros. Jesus, e é importante falar isso, talvez eu disparei demais, né? Falei demais. Mas pode... Na metralhadora, mas eu me empolgo quando falo do amor, né? E aí o que acontece? Jesus vai conversar com o escriba e ele diz: quais são os mandamentos? O escriba fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua força, e amarás ao próximo como a ti mesmo. 2 verbos: amar a Deus e amar o próximo. Isso no meio do ministério. Quando Jesus acaba o ministério, ele fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, não como a si mesmo, mas como eu vos amei. Porque o escriba mais pesado. Fica mais difícil. Você observa, o escriba disse: amarás como a si mesmo. Aí vem um camarada com a desculpa e fala: eu não gosto daquele cara. Mas não gosta de si, então tem o direito de não gostar do outro. Mas aí o contrário: ame como eu amei, como Cristo amou. É como Cristo amou. Então a referência de amor elevou muito para que eu venha a amar. Então perceba, a referência de amor, substantivo, gerou uma obrigação, um entendimento de ação de amar com uma referência. Então eu olho o amor e eu amo. Então eu olho o substantivo ou o exemplo e agora eu ajo com J, ajo amando. E essa ação de amor é o principal termômetro da igreja. Amar é uma ordem sem exceção.
eu lembrei de um fato que aconteceu comigo. Eu li o livro Louco Amor. E aí, quando eu terminei de ler o livro, eu tava na casa de tia Vanessa. Eu lembro como se fosse hoje, deitada na cama neles. Eu comecei a chorar. Mas assim, eu chorava copiosamente. Aí tia Vanessa chegou: o que foi, minha filha, você tá chorando? Eu fiz: eu não amo a Deus. Que amor é esse que eu estou enxergando aqui? Foi bem na fase que a gente tava muito batendo na tecla do Atos 20:24. Sim. Né? Que eu não tenho minha vida preciosa. E ali eu fiz assim: meu Deus, eu só amo os meus próprios interesses. E ali foi um rasgar que eu comecei a entender, porque até hoje eu não consigo compreender a dimensão desse amor, né? Eu comecei a entender o que era realmente esse amor, porque a gente pode falar de várias características desse amor. Eu lembro muito de Pedro, quando Pedro, tu me amas, tem uma definição, né? 3 vezes. O Senhor sabe que eu te amo. E nós temos essa questão de amor. Todo mundo difere, né? O amor ágape. Tem mistério ali, né? É. Tu sabes que tu me amas, agapau, aí Isso. tu sabes que o filé é o Senhor, né? Pronto, eu ia te perguntar isso. Vamos conversar sobre esses 3 tipos aí que Jesus fala com Pedro. Que é muito interessante, a gente repete muito esses versículos. Eu fico impactada com esse encontro de Pedro, sempre quando Jesus fala: avisa também a Pedro, e depois ele chega pra isso. Porque pra mim, aquilo é tipo assim: Pedro, você achava que você me amava, que você não me negaria. Você tinha esse entendimento na sua mente. Isso. E agora eu te mostrei que você não tem. Mas agora que você sabe que você não tem, Pedro, é nesse momento que eu vou te usar. É nesse momento que você vai me reconhecer ali naquele momento assim: realmente, eu agora amo Jesus. Antes eu só sabia, só achava. Aí eu vou fazer um contraponto, porque é o seguinte, é verdade o que você está falando, só que quando Pedro, ele tem esse cai em si, cair em si, né? Caindo em si, igual o filho pródigo, ele caiu em si de que esse si é inconfiável. Porque até aquele momento em que ele fez as provas, as afirmações, ele estava em si. Sua própria convicção? Não, ainda vou mais. Ele estava em si. E o discípulo está em Cristo. Perfeito. Em si e em Cristo. Quando está em si... Só que é o seguinte, muita gente na igreja adquire a fé, mas continua em si. E ele tem que viver a experiência da frustração do si mesmo. O si mesmo, a pessoa precisa tropeçar em si mesmo para poder entender que tem que deixar o si mesmo e estar em Cristo. Perfeito. E esse si mesmo que Pedro abriu mão, que ele foi liberado, né? Ele soltou o si mesmo. Porque até na pergunta, na terceira parte, ele se entristeceu. É como se assim, ele fez uma afirmação: tu sabes que eu te amo. Tu sabes que... Ele já não está dizendo eu te amo, mas ainda estava o resto de si mesmo. Quando Jesus perguntou a terceira vez, ele se entristeceu e fez assim: eu tenho que parar de fazer afirmações sobre mim. Eu tenho que fazer afirmações sobre Cristo. Perfeito. Então ele soltou a si mesmo e ficou com Cristo. E aí você teve uma experiência. Que experiência foi essa que você teve? Você estava ali chorando, orando. O Espírito Santo requeria de você a entrega. Qual? Sei lá, ninguém sabe. Essas coisas ninguém sabe. Mas uma entrega subjetiva, interior, intuitiva, altamente profunda. Ele requeria de você. E você sabia, e você sentia, mas não dava a expressar em palavras, você chorou. Você falou: Senhor, não te amo. Mas se está dizendo que não ama, ama. Porque exatamente na hora que você reconhece, é exatamente quando você reconhece si e você o tem. Então esse soltar-se e tê-lo é que libera você para a vida do amor. Porque o amor é Deus, não sou eu. Ninguém tem amor, todos nós somos egoístas. Todos somos egoístas. Para a gente amar no verbo, a gente tem que estar em outra fonte, a fonte que não é minha. Por isso, a morte do eu na cruz libera o amor. Libera o amar. Libera a ação de amar e libera a ação de aceitar a rejeição do amar. Que Jesus veio aqui e aceitou que ninguém ia aceitá-lo. Ele aceitou, ele admitiu. Não, eu já sei que eu vou parar na cruz. Mas então não vá. Não, eu vou, porque o amor não depende dele, depende de mim. Perfeito. É um negócio assim, não, sui generis. Não dá pra explicar, não dá pra dimensionar. Mas você falou que o amor é ação, né? Amor é ação. É o verbo ali. Como é que eu posso fazer isso no meu dia a dia de forma consciente?
intencional. Intencional. Essa palavra certa, a palavra é essa. Já tá respondido. Eu diria assim, Ana, que a gente tem que fazer uma inversão na igreja. Igreja brasileira, igreja. Tem que fazer uma inversão. A gente deixa a mensagem e a doutrina do amor para se der tempo. Antes dela vem Jesus, Deus Trino, a Bíblia, a oração, o arrebatamento, o dízimo. Vem dezenas de doutrinas. Um dia, quem sabe a gente lembra de falar do amor. Por exemplo, eu nasci no lar cristão, eu frequentei sempre a igreja, eu nunca vi ninguém pregar sobre o amor. Dentro da igreja. Eu nunca vi ninguém pregar sobre o amor, Mônica. Eu fiquei falando, rapaz, isso... Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor. A gente falava sobre tudo menos o amor. Então a gente tinha tudo menos o amor. Então, primeira coisa é inverter essa ordem. A pessoa se converte, ele tem que entender que essa é uma comunidade de amor. A marca é o amor, a bandeira é o amor, a filosofia é o amor, o raciocínio é o amor, e o raciocínio é o amor. E o raciocínio sendo amor gera o amar, o amar, o amar, o amar. Amar é um verbo genérico que subdivide em servir, perdoar, acolher, entender, compreender. Você subdivide em vários subverbos, que não existe, é um neologismo, né? Mas você tem vários verbos. Algumas vezes é lavar banheiro, amar. Amar é lavar banheiro. Que está subdividido, amar, servir, lavar banheiro. Você vai lá e lava o banheiro daquela irmã. Ontem uma pessoa me telefonou e falou que foi lá e lavou o banheiro da pessoa. E por que fez isso? Porque a outra pessoa estava incapacitada. Aí foi lá e lavou o banheiro. Quando eu vi o áudio, eu falei, o que é isso, Jesus? Aí falou assim, o evangelho chegou. Perfeito. Porque a pessoa está sofrendo e essa pessoa não pregou para outra. Está servindo e lavando o banheiro. Então, a subdivisão do verbo amar é N coisas. E como é que a gente faz para isso acontecer? Primeiro, ouvindo esse podcast, ou ouvindo N pregações, ou lendo um livro. Aqui tem um capítulo sobre amar no Evangelho Simples. Assumir que este é uma referência, é um termômetro. É o termômetro. Eu quero amar, eu quero servir, eu quero viver, eu quero fazer, eu vou fazer e eu vou ser ferido. Porque quem ama é ferido. Sim. Porque para amar, você tem que estar perto. Eu gostaria de amar as pessoas que eu estou à distância, mas não posso. Então, o que está amando essas pessoas? O celular dela está amando elas, porque elas não vão me ver nem ver você. Elas vão ver o podcast num celular. Então, quando beijo o celular, porque a mim você não vai beijar. Não vai mesmo. Portanto, não vai me ferir também, eu não vou ferir a pessoa. Mas quem está perto, quando você está amando, você está perto. E quem está perto... É ferro afiando ferro. Ferro afiando ferro. Então, amar é risco. Amar é correr risco, mas é decisão. É a agenda. Eu gosto de fazer exatamente. É a agenda. Hoje vai fazer isso, isso e isso. Aí a gente fala assim, eu vou amar tal pessoa nesse momento, porque a gente tá falando sobre pessoas, né? Sobre vidas. Quando a gente fala isso sobre o discipulado, as pessoas ficam sem entender. Tinha uma situação onde eu precisei ficar com uma pessoa esperando ela tarde da noite. E aí, porque o carro tava lotado. Aí eu fiz assim, então eu vou ficar com você, esperar a Moni ir, entregar todo mundo e voltar. Aí depois essa pessoa ela me mandou um áudio. Que ela se sentiu muito amada com aquela ação. Pra mim foi tipo assim, ai meu Deus, eu vou ficar aqui esperando porque ela precisa desse momento de ficar esperando. Porque eu poderia muito bem ir, sabe? Olha a psicologia do discipulado. Olha essa psicologia, ela é presente em 100% dos atos. O seu eu tá vivo e o seu eu tá morto. Sim. Como assim? O seu eu tá vivo e morto o tempo todo. Porque o demônio, Satanás, quando entra na vida de uma pessoa, ele aniquila o eu, ele subordina o eu. E Jesus, quando entra numa vida, ele forma uma parceria. Por isso que a Bíblia diz que quem se ajuda com ele se faz um. Então tá, você, o espírito e o eu. O eu fala, não, você não manda não. Aí você, como assim? Porque tem a natureza, né? Sim. Que é a sarquis, carne. Você puxa pra cá e você puxa pra cá. E você vai fazendo, rapaz, puxa, velho, eu tinha tanta coisa pra estudar, a pessoa tá atrasando. E você tá raciocinando, mas ficando. Sim. Raciocinando, mas permanecendo. Raciocinando, mas intencionalmente, foi a palavra que você usou. Sim. E você está amando intencionalmente. Ou seja, todos vamos ter conflitos ao amar. Conflito do tempo, conflito do preço, conflito da dor, todo mundo vai ter. Mas eu formatei minha mente, eu vou amar e sofrer. Então vamos que vamos. Já que vai ser assim,
é melhor começar logo. Então você Exatamente. decide novo convertido. Se você é novo convertido, antes de batizar, já comece amando. Porque no fundo, vai ser até o final da vida assim. Então já começa logo, já vai doendo logo, já vai sendo traído logo, já vai Ficando calejado. Fica calejado que Jesus cura. O amor cura, na verdade, né? Que é Cristo. Gente, vamos ficando por aqui, porque se a gente for falar de amor, a gente não vai parar. Eu tinha um monte de coisa pra falar aqui. A gente não vai Não parar. vai parar. Mas o podcast é pocket, então vamos ficando por aqui e a gente tem um convite para você. Escolha hoje amar. Amar uma ação. Então, intencionalmente, escolha amar. E eu costumo falar que aquelas pessoas que são mais difíceis pra mim são as que eu tenho que mais amar. Porque é ali... Deus quer me ensinar alguma coisa. Em algum podcast, você ouviu isso. Eu acho que eu escutei isso também no discipulado muitas vezes. Mas vamos ficando por aqui. Deus abençoe sua vida. Coloque aqui no comentário se você foi impactado e envie para outras pessoas. Deus abençoe.